Pai, se você quer trazer a consciência dessa nova vida, abra meu coração e me dê primeiro essa consciência de gratidão, de guia, de espiritualidade sadia, e que essa paz imensa que existe em Ti e a sua relação com este planeta, com este mundo, com as pessoas, que eu possa compreender e transmitir com clareza. Eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo que está presente, da energia da vida em mim, que haja fluência e que toda a minha personalidade esteja à sua disposição. Prepara-te para uma linda e grande viagem, a sua grande aventura. E vamos falar de coisas que parecem simples, mas que são muito profundas. São muito profundas. Muito bom ter você aqui com a gente, mais uma quinta-feira, para a gente renovar as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, e todo o nosso trabalho aqui é mandar energia maravilhosa de vida, de amor, de fé, de certeza de que amanhã será um dia melhor. E para isso a gente precisa ser iluminado. Para isso a gente precisa clarear a nossa mente e o nosso interior. Porque como nós vimos lá no programa 21, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver aquelas 3 aulas, né, que devem ser assistidas várias vezes para você compreender as camadas da sua personalidade. Como que muitas das vezes as pessoas são espirituais, têm contato com Deus, mas a sua personalidade, as camadas da sua personalidade acabam abafando a verdade e a vida que deveria fluir no seu coração. E hoje, gente, eu estou querendo, aliás, já podemos começar. Hoje eu quero começar essa live fazendo uma coisa que eu não fazia nas lives anteriores, que é pedir ao Criador que faça alguma coisa na sua vida hoje ao ouvir o que eu tenho para dizer. Primeiro, que todo aquele que entrar aqui possa sentir o impacto da própria presença da vida, do amor, do próprio Criador, no momento em que nós estamos aqui juntos. Porque para mim esse momento é um momento sagrado, onde nós separamos para conversar com o Criador e colocar as coisas em dia. Colocar os nossos pensamentos, colocar o nosso coração, os nossos sentimentos, se abrir. Quinta-feira, agora com injeção de vida, antes de você injetar vida no seu interior, é melhor tirar as mortes do seu interior. Então eu queria que, agora nesse momento, quando vamos começar,
que a gente possa começar a conversar com Deus. Você que tem fé, você que crê que Deus vai te ouvir, comece a falar com o Criador aí, pedindo o que você está querendo, o que você está precisando. Vai tirando todas as ansiedades, todas as dúvidas, todos os medos, todas as frustrações de dentro de você, vai enchendo aí a sua vida de uma nova virtude, um novo poder. E para isso é preciso tirar as coisas velhas. Velhas da semana, porque a semana já está acabando, tudo que você já teve, vamos jogar fora aí. E eu queria pedir a energia da vida ao Criador e Pai do amor, do nosso amor, do amor universal, que enquanto eu estiver falando essas coisas tão profundas e tremendas, que Ele fique trabalhando na mente e no coração de todo mundo que estiver me ouvindo aqui agora. E aqueles que ainda vão entrar, que sejam iluminados para compreender a largura, a profundidade e a amplitude de tudo que eu vou falar. Enfim, a única coisa que eu peço ao Criador é que Ele esteja aqui e aí, para que nos traga uma comunicação perfeita e clara, em harmonia. Então vamos começar a falar. Hoje eu tenho duas perguntas que eu quero conversar. Não sei se a gente vai conseguir entrar e responder profundamente, mas essa é a nossa intenção e já pedimos ajuda ao Criador e sabemos que Ele vai fazer. As duas perguntas, a primeira é: por que em nome de Deus se comete tantas atrocidades? E a segunda, que acaba, se eu responder a primeira, eu acabo respondendo a segunda, é: sua fé pode atrapalhar o seu futuro? Então nós vamos responder. Então a primeira coisa que eu queria é que vocês compartilhassem. Vocês compartilharem aí, chamar seus amigos, porque hoje a coisa vai ser profunda. Aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua espiritualidade, aquelas pessoas que querem crescer espiritualmente, esse é o canal, esse é o dia e esse é o horário. Quinta-feira, injeção de vida às 20 horas. Toda quinta-feira a gente está aqui. Então assim, faça seus comentários, faça suas perguntas e no finalzinho a gente vai dar aquela oportunidade de responder a sua pergunta se a gente tiver condições. Então assim, por que em Deus, em nome de Deus, se comete tantos erros e tantas atrocidades? Então eu quero começar a falar para todos vocês qual é o conceito fundamental para a gente discutir isso aqui e clarear isso aí. O conceito fundamental para a espiritualidade sadia sobre crença. A gente vê muita gente falando sobre crença. Então eu quero que você grave aí bem qual que é o conceito de crença que nós temos. É uma fé que ficou velha e ultrapassada, mas que ainda faz você agir baseado nela. Quer que eu repita? Para ficar bem gravado? Crença é uma fé que ficou velha e ultrapassada, mas que ainda faz você agir, sentir e pensar de acordo com ela. Crença é fé velha. E aí é que nós vamos ver, e eu vou mostrando para vocês, que na verdade, a gente pode agora fazer uma definição de fé. O que é fé? Se a crença é uma fé velha, fé é aquela que se firma naquilo que não muda. Fé é algo que está firmado naquilo que não muda e acompanha movimentos e sua transformação. Opa! Mas João, eu não entendi. Se ela não muda, como é que ela se transforma? Eu vou explicar com um exemplo muito simples para vocês compreenderem, porque as coisas espirituais têm muitos modelos no mundo natural. Por exemplo, vamos falar dos seus filhos. Vocês que são pais, vocês que já tiveram filhos, eu vou falar uma coisa para vocês. Pensem nos seus filhos. Quando eles nasceram, eles eram seus filhos, bebês. Concordam comigo? Eram seus filhos, bebês. Quando eles fizeram 10, 11 anos, deixaram de ser seus filhos? Não. Deixaram de ser humano? Não. Mas já não eram mais aquele bebê. Agora eles estavam entrando o quê? Na fase infantil, quase chegando na pré-adolescência.
E o tempo vai passando e os seus filhos vão se transformando. Nunca deixam de ser seus filhos e nunca deixam de ser seres humanos. Correto? Assim acontece com a fé genuína. Há uma porção de transformações que a fé genuína vai passando. Porque a partir do momento que ela deixa de se transformar, ela passa a ser uma crença. E crença só vai te trazer problemas. Então, vocês compreenderam bem isso? Ficou claro isso aí, gente? Ficou claro que, na verdade, existe uma diferença entre crença e fé? Crença é velha e ultrapassada, mas se você não cuidar, ela continua fazendo você sentir, pensar e agir de acordo com ela. Já estou começando a responder as duas perguntas. E a fé é aquilo que é firmado em algo que é eterno, mas que se renova e se transforma na sua roupagem continuamente. Vocês vão entender, até o final vocês vão ficar catedrático nessa situação e vocês vão entender o que é uma espiritualidade sadia. Porque é preciso compreender isso para você não ficar com uma espiritualidade doentia. Primeira coisa, a espiritualidade doentia está firmada na crença. A espiritualidade sadia está firmada na fé. Nós vamos prosseguir. Vamos analisar antes. Então ficou aí, guarda aí do lado seu aí da sua cabecinha, dentro dos seus neurônios, o que é fé e o que é crença. Agora nós vamos analisar as pessoas e grupos que durante a história humana cometeram atrocidades e erros terríveis contra a humanidade e em nome de Deus. Eu queria, olha, muitos de vocês frequentaram igrejas, frequentaram grupos religiosos e estavam ali junto. E o que você viu ali dentro? Quantas coisas erradas você viu? Quantas coisas você viu as pessoas fazendo que você falava assim, puxa vida, como que essa pessoa fala que tem fé em Deus? Como que essa pessoa fala que crê em Deus, mas comete esses erros absurdos? Está fazendo isso e está falando em nome de Deus e tudo. Como é que acontece? Como é que acontece isso? Será que Deus não está enxergando? Será que Deus não vai mandar um raio? Será que Deus não vai partir? Que raios o partam, como diz o pessoal? Não. E vocês vão entender por que acontece isso, como que verdadeira espiritualidade e que Deus age de uma forma magnífica, tremenda, e nós precisamos compreender isso. Vamos lá. Então, vamos analisar pessoas e grupos, né? Como é que acontece a espiritualidade? No geral, pode ser espiritualidade doentia ou pode ser sadia. Mas vamos começar devagarinho, para você compreender e entender essa situação. A primeira coisa que todo mundo que diz que é espiritual fala é que sobre o contato com Deus. O contato com Deus é o ponto-chave. E o que eles fazem? Eles falam que tem alguns dizem que tem intermediário, outros não, e que eles têm contato com Deus direto, ou por intermediário, ou de qualquer forma, todo e qualquer grupo que trabalha com espiritualidade crê e acredita que pode ter um contato com o Criador. Ou se afirma que tem, ou que se deseja ter. Ponto. E a outra coisa comum na espiritualidade são os guias espirituais, são as lideranças espirituais, que te dizem como conseguir isso, como conseguir esse contato, e como alimentar e manter esse contato com o Criador, ou como conseguir chegar até lá. Isso todas as religiões do mundo, gente. Não tem diferença. Vocês vão encontrar essa ideia em toda e qualquer religião, que todo ser humano tem direito a ter contato com Deus, que vai ter contato com Deus, é garantido, e cada um arruma um caminho e um jeito, e os líderes estão aí para ensinar a caminhar, a amadurecer, até chegar nessa plenitude maravilhosa. E quando nós pensamos nisso, surgem 3 questões. Questão número 1. Qual Deus que as pessoas vão ter contato com Ele? Como Ele é? Como é esse Deus que as pessoas dizem que tem contato com Ele? Essa é a questão número 1. E a questão número 2. Qual é a pessoa? Quem sou eu? E como eu sou? Como é a pessoa? Como é você? Que
que vai ter esse contato com Deus. São essas duas questões que entram nessa reflexão. E a terceira questão é fundamental. O grande segredo da conversão. Olha, gente, não existe religião nenhuma no mundo que não prega, que não diz que o ser humano precisa se converter, fazer uma conversão. Fazer uma conversão significa mudar o caminho. Toda religião fala isso. Então, vamos pegar o cerne da questão espiritual. É que todo ser humano tem que fazer uma determinada reviravolta na sua vida para ter contato com o Criador. E aí vem, quem são vocês? Quem são os humanos que precisam dessa conversão, dessa volta para olhar, encarar e conhecer o Criador, a vida, o amor? Mas eu tenho 3 aulas no programa 21, tá? Que é o suficiente para você compreender como é que formou-se a sua personalidade, como que o seu cérebro trabalhou, formando a pessoa que você é. E essa pessoa que você está cobrindo o lugar mais profundo do nosso interior, da nossa meditação. Todo ser humano, no mais profundo está a energia da vida que dá o contato com o Criador. E esse Criador começa a se manifestar através dessas camadas da nossa personalidade. Então é muito importante que você conheça a sua personalidade. E a sua personalidade tem muitos aspectos biológicos, químicos. Porque tem gente que é mais triste, tem gente que é mais... Tem até aquele grupo de tipos de personalidade, fleumático, sanguíneo, tem vários tipos de temperamento. Esses temperamentos têm uma certa característica que trazem por causa da sua própria química e biologia do corpo, que contribuiu para a formação de um tipo de personalidade. E também tem o ambiente onde você foi criado. Se você foi criado com muito dinheiro, com pouco dinheiro, quem fez o que com você durante a sua infância, o que aconteceu com você, tudo faz parte da sua personalidade. E é essa personalidade que muitas das vezes tem que se converter, dar aquela meia volta, ter o seu contato com o Criador. E o Criador tem que fluir. Fluir, gente, é como se fosse um rio passando pela correnteza. E a correnteza, as pedras, as árvores e tudo, as montanhas, os buracos, as cascatas, é a sua personalidade. Então o Criador tem uma longa jornada para chegar a se manifestar aqui. Olha que coisa fantástica. Então, para Deus se manifestar com todo o seu amor, com todas as suas bênçãos, com tudo de bom, com toda a prosperidade, com toda a riqueza, com toda a paz, tranquilidade, felicidade, alegria, entusiasmo de vida, com toda a energia de vida, na sua vida, na sua existência, ele precisa passar por cada uma das suas camadas da sua personalidade, diluir elas, derreter elas e transformar elas em ele mesmo. Porque todos nós seremos um só no Criador. Nós todos seremos um só. Teremos as nossas características peculiares, mas o amor, a graça, a alegria, a fé, a força e o poder criador, todos seremos iguais. Olha que coisa magnífica, gente. Mas isso é preciso trabalho. Então aqui, olha, nas diversas personalidades que nós temos, elas precisam ser dominadas pela mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? A Bíblia tem um versículo que diz, nós temos a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, a mente ajuda a trabalhar com o mais profundo da sua personalidade, com as suas personalidades inconscientes, e vai lavando, e vai vindo, e vai... É tempo, gente. É tempo para amadurecimento. Você tem a mente de Cristo? Você pode dizer, sim, eu tenho a mente de Cristo, e acredita, e é fé. Mas a fé tem um tempo de produzir. É como eu digo, é quando você diz assim, amanhã eu vou para a escola. Tá? Você tem certeza que você vai? Tenho certeza.
E aí a sua fé amanhã faz você levantar cedo, faz você tomar o seu café. Então as atitudes dessa fé, que você vai para a escola amanhã cedo, faz você arrumar, colocar o uniforme, tal, pegar o ônibus e chegar na escola e estar lá na escola. E se cumpriu o poder. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o coração do Criador. Agora há um tempo de ações e atitudes para que isso se concretize de forma fenomenal. E vai se concretizar. Olha que coisa fantástica. E não sei se vocês já perceberam, mas praticamente eu já dei a resposta. Por que as pessoas cometem tantos erros e tantas atrocidades? E tudo em nome de Deus. Às vezes, as pessoas dizem que tiveram uma experiência com Deus. Mas foi só uma experiência. A sua personalidade continua sendo aquela personalidade forjada e traumatizada pelo seu contexto humano. E é essa personalidade que faz ele agir. Vocês não têm a mínima ideia, por isso que eu aconselho vocês a assistirem filmes de outras culturas, diferentes da cultura ocidental. A sua mente está viciada na cultura ocidental. Você gosta muito de filme americano. O máximo que você consegue assistir é um filme inglês. Agora é preciso assistir filme italiano, é preciso assistir filme iraquiano, é preciso assistir graças ao Criador e à mente universal que está promovendo uma grande evolução tecnológica no nosso planeta. E hoje nós podemos ter contato com vários tipos de cultura. Assista filmes que vão te chocar culturalmente, porque você vai ver que muitas das nossas atitudes que nós achamos que é normal, que é natural, são atitudes da nossa cultura brasileira, americanizada. E que, se você começa a assistir, por exemplo, eu estou assistindo muita seriado agora, e eu gosto muito de assistir séries de outras culturas, porque me dá um choque cultural para eu entender que eu sou filho de uma cultura e que eu quero deixar de ser, para eu me abrir para a cultura eterna, a cultura divina. E para isso eu preciso enxergar a minha, para abrir mão dela. Você precisa se enxergar para abrir mão de si mesmo, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, eu não estou falando de lá no futuro, não. Eu estou falando de uma vida abundante, gostosa, rica, completa, aqui e agora. Se você não tem ela agora, é porque você ainda não está fluindo Deus do jeito que tem que fluir. Está fluindo parte divina, parte humana, como dizia Paulo, em parte profetizamos e em parte conhecemos. Não pode ser assim. Temos que apressar. A humanidade está com pressa. As coisas estão ficando cada vez mais sérias. E a verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser programada, proclamada. Por isso você que está me ouvindo precisa se deixar levar. Semana passada, na quarta live, nós conversamos e pedimos para você começar tudo de novo. E hoje eu estou pedindo de novo. Comece hoje de novo. Por quê? Vocês vão entender. Baseado naquele conceito inicial, que a fé é algo que se move todo dia, toda manhã. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola para não deixar passar batido nenhuma coisa. Há uma passagem que na Bíblia, eu não sei se é Abacuque, é um dos profetas pequenos do Antigo Testamento, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao dono do universo, aquele que manda, aquele que comanda sol, lua, temperatura do clima da terra, que comanda a vida, as sementes, que toda a energia que está na terra e tudo fora da terra, nos cosmos, em todo lugar, está comandando e organizando tudo de uma forma harmoniosa para que a vida continue fluindo. Por que ele fala conhecer e prossigamos em conhecer? Porque Deus é mutante. Embora ele diga, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, eu vou fazer uma pergunta para aqueles que são metidos a teólogos aqui. Por que quando Jesus Cristo veio à Terra, e segundo o Evangelho, ele é o próprio Pai encarnado, o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus, muitos chamavam Jesus de demônio. Por quê? Vamos voltar aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Criador. Quando Jesus veio, ele foi chamado de tudo. Ele foi chamado de Filho de Deus.
Foi, muita gente falou assim, tu és o filho de Deus, o filho de Davi. Mas muita gente falava que ele tinha demônio. Outros chamaram ele do próprio demônio. Tem demônio, não sei o quê. Por que as pessoas não conheceram aquele Jesus? E eles eram pessoas que tiveram experiência com o Deus de Moisés, que é o mesmo Deus de Jesus. Mas quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Olha, por causa dessa mudança que eu disse para vocês sobre vocês que são pais, como que o filho muda e você precisa acompanhar as mudanças do filho, porque senão você vai até estranhar. Então é isso. Presta muito bem atenção. O Deus que você conheceu no passado não serve mais hoje. Tem uma coisa incrível na Bíblia que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel tem um livro chamado Êxodo, que, embora seja um fato histórico que o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto e conquistou a terra de Canaã, até hoje eles estão brigando lá com aquela posse de terra lá, eles passaram por esse êxodo, um êxodo que se refere ao nosso êxodo, a nossa saída da nossa personalidade. Aquilo ali é o nosso êxodo. Êxodo é sair das nossas convicções pessoais, das nossas crenças e da nossa formação da nossa personalidade humana, sair dos nossos traumas. Eu não acredito em pessoas espirituais que não trataram os seus traumas, porque a verdadeira terapia psicoemocional, ela tem que vir de um rio de vida que flui do Criador no mais interior do nosso ser, trazendo luz para que você veja que o seu trauma não foi assim de quase morrer, igual tem muita gente que quase morre. A luz vem e mostra para você que não te matou, que não te destruiu, mas que você é indestrutível. E vai te dando novos contornos, novos entendimentos sobre aquilo que aconteceu com você e que está te movimentando e está te fazendo crenças que estão te destruindo, estão destruindo o seu futuro. Faça tratamento psicoterapêutico com alguém que tem convicção e flui a luz divina. Porque senão vai ser um tratamento pela metade. Olhe lá se trata alguma coisa. Nós precisamos despertar o mundo. A igreja de Jesus Cristo, seja católica, seja o que for, eu não quero saber aqui. Todo mundo que se diz que teve uma experiência com o Criador e que Deus é Pai deles e que Jesus Cristo é o seu Senhor, todas essas pessoas precisam de tratamento psicológico e emocional, precisam lavar essa personalidade criada pelo ambiente, pelos traumas, pela convivência, pelos valores deste mundo, para que receba a luz da vida, da prosperidade, porque Deus é vida, é riqueza, é prosperidade, é entusiasmo, Ele é só luz e luz pura. Tiago fala que alguém não pode fluir água doce e água amargosa. Olha, a nossa personalidade humana tem muito de amargo. É preciso adocicar com o fluir. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente conversa com Deus. Por isso que a gente fecha os olhos. Ou de olhos abertos. A gente entra em contato com o Criador lá dentro e fala: vem, flui em mim a tua energia. Alguns dizem: flui em mim o teu espírito. Flui em mim a tua vontade. Não sei quantos de vocês já chegaram ao ponto de ficar de saco cheio de você mesmo. E dizer assim: eu estou cansado de ser eu. Quando você chega nesse ponto, está pronto para fluir a vida maravilhosa, o amor, a energia da vida. E isso, gente, é todo dia, toda hora, é todo momento. Não é só um momento que acontece, não. Tem que acontecer continuamente. Por isso que o grande apóstolo Paulo dizia: eu morro todo dia. Agora eu digo para vocês que estão me ouvindo: eu não morro todo dia. Eu morro todo segundo, eu morro toda hora, eu morro todo segundo, a cada dia, a cada momento que eu encontro com alguém debatendo comigo, indo contra o que eu penso, eu tenho que morrer para não ter que bater em alguém. Quantas vezes você encontra alguém tão estúpido, você quer falar a verdade, a pessoa não escuta, e você fica cheio de si mesmo, um si mesmo, porque segundo a palavra da vida, não é por força nem por violência, mas por energia. Quando as coisas faltam na sua vida, está faltando energia. Jesus Cristo, a palavra Jesus Christus, no latim, significa energia que salva,
Energia, vou traduzir bem para o português, porque o que está escrito é o que significa, e o que significa para nós hoje é energia que realiza a perfeição. Energia que realiza a sua vida de maneira perfeita. Pensa aí. Por isso é que é preciso fluir todo dia. Tem gente que fala, eu tive uma experiência em 1840. Está com mais de 200 anos nas costas e está firmado naquela crença. Essa crença é que fizeram os cristãos matar uma porção de muçulmanos. É que faz muçulmano matar um monte de cristão. É que faz um monte de igrejas separar uma das outras. Ficar metendo pau uma na outra. É o que faz muitas pessoas falarem assim. Lá no Facebook você vai ver lá, sem religião, metendo pau em todo mundo. Gente, vamos parar de brigar todo mundo, porque somos todos filhos de Deus. E todos nós temos que chegar à dimensão da perfeição, porque está profetizado para o futuro do planeta Terra, e haverá um só pastor e um só rebanho. Nós somos uns seres humanos que temos que compreender que quando todo ser humano deixar fluir a vida nele e começar a prosperar e a executar só a vontade da energia da vida, todo mundo vai acabar sendo contaminado e daqui a pouco todos nós estamos de volta ao grande paraíso. Esse é o plano. Não há lugar para juízo, não há lugar para ficar julgando os outros, não há lugar para ficar falando quem fez atrocidade, quem errou, quem não errou. E aí sai dividindo igreja em igreja, essa confusão dos infernos que está o mundo. Precisamos descobrir o nosso ponto de unidade. E sabe qual que é o nosso ponto de unidade? A energia em mim. Há energia em você, há amor em mim, há amor em você, então nós somos irmãos. O resto é conversa fiada, o resto é trabalho, o resto é tempo, o resto é crescimento. Não podemos deixar que crenças nos dividam. Nós precisamos descobrir, a renovar, todo dia, todo segundo, nosso contato com o Criador. Porque o que você aprendeu ontem, meu amigo, não serve mais para hoje. É preciso reaprender a ler a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que quando, fala para os hebreus, que quando eles tinham começado a carreira espiritual, ele dava para eles o quê? Leitinho. Mas que eles já deveriam crescer e receber coisas para homens maduros. Esse tipo de mensagem que eu dou aqui, no Injeção de Vida, são mensagens espirituais para pessoas amadurecidas, não é para criança, porque criança é que gosta de seguir tudo e qualquer tipo de vento de doutrina, que gostam de crenças. Mas eu digo para vocês, o que eu transmito para você é energia, é o próprio Criador, é o próprio Espírito Santo, que é uma energia íntegra, sem divisão. E é isso que nós temos que ser. Não é verdade? O pessoal do templo de adoração está dizendo aí, é verdade. É isso aí. A Dalgisa está dizendo, amém, eu acredito. É isso aí, gente. É isso aí, porque isso é verdade. A energia que está em mim, está em você e ela vai testificando que isso é verdade. O contato com o Criador. Você tem contato com o Criador? Fala aí para mim, nos comentários. Você tem contato com o Criador? Se você tem, você sabe que esse contato exige um relacionamento diário e curioso. Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Vou repetir. Se você tem contato com Deus, diz que tem contato, diz que tem fé com Deus, esse relacionamento com o Criador precisa ser um relacionamento diário e curioso. Porque Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Olha, eu conheço. Olha, gente, vamos falar isso. A verdade é que a Bíblia não tem como ela é tão poderosa. É uma espada de dois, como diz o povo brincando, de dois legumes, de dois gumes, quer dizer, corta para todo lado. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, se você tem contato com o Criador, você vai perceber que você precisa todo dia conhecer algo. Todo dia você precisa conhecer um lado. Deus se revela todo dia de uma forma diferente. Hoje ele é de um jeito, amanhã é de outro, depois é de outro, depois é de outro, mas o amor permanece para sempre. Olha que coisa magnífica. Então, nós temos que conhecer, continuar conhecendo, curiosamente buscando novas formas como Deus age na nossa vida e
aqueles líderes que nos dão liberdade de conhecer um pouco mais, para a gente caminhar, mudar até nossa personalidade, caminhar até ser dia perfeito. Vou falar só uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que esse amor espiritual, essa energia de vida quer, é nos ensinar a cuidar do corpo. Nós comemos muita coisa que estraga o nosso corpo. Nossa personalidade foi domada pela língua, pelo paladar. Nosso paladar, até o nosso paladar está contaminado com comida que é veneno puro. E a gente fala, eu gosto muito de açúcar. Açúcar é um veneno. Quem que gosta de açúcar? Deus não gosta de açúcar, porque Ele sabe que destrói o seu lugar de habitar. Se o Criador está em mim e eu estou nele, eu começo a trabalhar com o meu paladar, porque agora eu entendo que o meu paladar está construído na minha mente. E eu tenho a mente de Cristo e eu preciso renovar a minha mente. A Bíblia fala o tempo todo, renovai a vossa mente, renovai a vossa mente, renovai o vosso paladar, renovai o seu pensar. Olha aí, gente. E muita gente fica muito firmada em crenças. Eu lembro, quando eu tive meu primeiro contato com o Criador e conheci um crente de uma igreja que eu nem sabia qual que era, porque na época eu não sabia nada desse tanto de igreja. E eu fiquei muito entusiasmado, eu queria ser muito igual a Jesus, eu queria ser parecidíssimo com Ele. Eu estava só começando. Eu tenho 42 anos que eu tenho contato com Deus e Ele me surpreende até hoje, Ele me assusta, me aborrece, eu tenho que estar o tempo todo renovando. E ao mesmo tempo, eu me prostro porque eu admiro, eu adoro. Eu sei o que é adorar a Deus. Significa compreender Ele de uma forma que Ele nos assusta. Porque a cada dia Ele me espanta e eu fico assim, como dizia Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me arrependo e me abomino no pó. Não tem como você ficar orgulhoso de si quando você tem a luz divina. A luz divina te quebra, a luz divina te põe lá embaixo e você todo dia se levanta e fala, eu quero ser novo, eu quero ser novo. Como Deus se renova todo dia, eu quero ser novo. Você pode dizer isso aí? Eu quero ser novo. Novo. Tudo que eu sabia, agora eu quero saber coisa nova. Vocês vão ver que a energia de vida que está em mim e está em você vai clarear sua mente, vai falar com você durante a noite, vai falar com você pelo outdoor, vai falar com você por um livro, vai falar com você por um filme, vai falar com você por um mendigo na rua, para tudo quanto é lado. Deus está vivo e falando para todo lado, nos ensinando principalmente o caminho de se livrar dessa personalidade criada à imagem e semelhança deste século. Porque nós precisamos da personalidade divina que é eterna e se renova todos os dias. Fantástico isso aqui, gente. Fantástico. Não há lugar para crença. Só há lugar para fé, porque ela se renova todo dia. Crença, o que é? Estão lembrados? Crença é uma fé que ficou velha e ultrapassada, mas que ainda toma atitudes. Por isso que muita gente acaba falando que esfriou na fé. Não, você não esfriou na fé, não. Você esfriou na crença. Porque fé não esfria. Fé se renova todo dia. Eu já passei por várias crenças. Isso que eu queria falar para vocês. Eu já passei por várias crenças, gente. Eu tive que abrir mão de várias crenças. Eu matei e morri várias vezes com minhas crenças. Porque crença fica tão impregnada na nossa personalidade que o único jeito de você se livrar daquela crença é se você morre. Aí você morre e ressuscita para uma nova fé. Eu morro todo dia, todo segundo, toda hora. Porque as crenças têm que acabar. Você quer ser nova? Essa é a noite de ser nova. Essa é a noite de você ser novo. Né? Eu estou terminando e eu vou terminar lendo a Bíblia. Eu vou ler Êxodo 16:15. Quando os israelitas viram aquilo, se referindo ao maná que caía, porque Israel estava acostumado a viver no Egito e comer comida do Egito. Foram para o deserto, não levaram comida, a comida acabou. Chegou no deserto, o que aconteceu? Começou uma coisa estranha. Caía uma coisa estranha durante a noite. Quando chegava de manhã, parecia umas bolas de neve, uns negócios assim, um negócio lá, branco lá. Eu vou ler para vocês. E eles comiam aquilo, olha aqui. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros:
que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. E aí, em Êxodo 16, 19 e 20, diz assim: ninguém, Moisés falando para o povo, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho. Olha que doloroso! Aquilo que era alimento criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Agora vocês estão entendendo essa passagem com outra imagem. E agora vamos ao grande Jesus Cristo, o Rei dos Reis e dono de todo o universo, a energia que está em mim e que está em todos nós. Os nossos antepassados, disse Jesus, comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Jesus, porém, lhes disse, declarando, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem, não têm fé. Eu quero agora terminar fazendo duas perguntas para vocês me responderem para a gente interagir. O que você tem a dizer sobre o nosso tema de hoje? Você agora entendeu por que tanta gente mata em nome de Deus? Por que muita gente xinga o outro, menospreza o outro, diz que o outro está com demônio, diz que o outro é do mal, só ele é do bem? Quando as pessoas começam a se julgar assim, você entendeu agora o que aconteceu? O que você tem a dizer aí? Diga aí para mim. E vou fazer uma outra pergunta para a gente trocar ideias junto. Porque agora no finalzinho é o momento de você conversar comigo. O que você vai fazer depois que entendeu tudo isso? E o que você vai fazer em relação às pessoas que estão ao seu redor, em relação ao tema que nós conversamos hoje?